Então essa é a equação da vorticidade ou da rotação da partícula. A gente não vai usar essa equação no curso assim explicitamente, né? A gente vai, mas atenção que a gente vai obter uma outra equação de algo que a gente chama função corrente a partir dessa equação, tá? Então a gente vai utilizá-la para obter outra equação. Tá? Mas essa equação ela é muito utilizada, tá? Embora a gente não vá usar bastante ela nesse curso, né? A gente não vai fazer uso dela, a não ser para obter essa outra equação da função corrente. Ela, ela é utilizada para entender como é que a vorticidade ou a rotação das partículas, né, se são transportadas no campo. Se eu olhar a equação, o que ela quer dizer? A gente tem aqui uma derivada substantiva, né? A gente tem um termo aqui que veio do Laplaciano de V, que é um termo dissipativo, e a gente tem um termo aqui, né, que está associado à transferência de, de uma redistribuição, né, de, entre taxa de deformação e rotação. A gente já vai ver como é que a gente pode ver esse termo aqui. Tá? Então, embora a gente não vá usar, né, a gente não vai resolver essa equação agora, vamos entender o que cada termo dele quer dizer. Então, esse primeiro aqui é uma derivada substantiva. Né? Então, o que ele quer dizer? A gente já sabe, a derivada substantiva é alguma coisa que acompanha a partícula. A gente está falando de vorticidade, né? Então, isso aqui é a variação de vorticidade seguindo uma partícula. A gente pode escrever aqui, ó, variação de vorticidade ou rotação, né? Aqui está escrito em termos de rotação, né? Vamos por assim, ou rotação seguindo uma partícula, né? Variação de vorticidade da partícula, né? De uma partícula. Então, vou escrever aqui, ó, seguindo uma partícula. Maravilha. Esse termo aqui ele veio, né, da dissipação, né? Viscosa, né? Era Laplaciano de V. Então, isso aqui é uma espécie de dissipação, né? Ou a gente pode chamar de difusão de vorticidade. Né? Então, esse termo aqui, difusão de vorticidade. O que ele quer dizer, né? Essa difusão de vorticidade. Então, a gente tem aqui a variação da vorticidade seguindo uma partícula. Então, eu tenho um dado campo de velocidades aqui assim, e eu olho uma partícula aqui. Né? E aí eu sigo essa partícula aqui ao longo do tempo. Né? Então, essa partícula, né, ela já tinha aqui uma dada rotação, né, e o que eu estou querendo saber o que acontece, né, com a rotação conforme eu sigo essa partícula. Podia ser um escoamento mais complicado. Podia fazer alguma coisa assim, ó, com uma curvatura. Então, aqui eu tenho um escoamento e aqui eu tenho outro. Então, eu sigo a partícula aqui ao longo de uma trajetória. Né? E o que está acontecendo, né, com a rotação dela? Né? Ela vai aumentar, vai diminuir, o que acontece? Então, o que está acontecendo com a rotação dessa partícula é esse primeiro termo aqui. Né? Então, essa rotação dessa partícula, né, dessa dada partícula, ela pode aumentar ou diminuir, por exemplo. Então, um primeiro termo é esse aqui. Ó. Então, por que a rotação da partícula pode aumentar ou diminuir, né, de forma difusiva? Né? Porque, né, eu posso, né, mudar, né, o jeito, ou mudar o campo de velocidade que se encontra em volta da partícula, ou seja, ela pode vir de um lugar para outro onde o campo é diferente, e se ela estiver girando com uma velocidade, por exemplo, maior do que era para ela girar nesse novo campo, ela vai ser frenada por forças viscosas, né? Dissipação viscosa, ou ao contrário, né? Se ela for para um lugar que o campo tem um gradiente maior, ela vai começar a girar cada vez mais rápido. Né? Então é esse termo aqui que está me dando essa difusão. Né? Ou seja, a partícula saiu de um lugar, por exemplo, ela sai de um lugar, né? Ela sai de um lugar em que ela está, isso que eu quero dizer, ó, em que eu tenho um gradiente de velocidade mais ou menos com essa intensidade, e ela gira, ela pode vir parar em outro depois, seguindo aquele outro esquema que eu tinha feito, onde, por exemplo, isso aqui pode ser muito maior. Então ela vai tender a aumentar a rotação dela. Ou o inverso, né?
ela pode vir para outro onde, por exemplo, eu não tenho diferença de velocidade. Então ela vai tender a parar a rotação. Então aquela vai diminuir, aquela vai aumentar. É esse termo aqui. Né? E esse termo aqui, ó, esse aqui é o mais, talvez assim, o termo novo assim, que apareceu para vocês. Né? Esse termo aqui, eu vou puxar uma flecha para cá, ó, eu vou escrever o que ele significa. Né? Ele é um termo, a gente chama ele de termo de redistribuição. Né? Então eu vou pôr assim, ó, termo de redistribuição. Termo de redistribuição. O que ele quer dizer? Então, se a gente lembrar, ó, isso aqui estava ligado ao termo de tensão viscosa. Né? Era o que? Era o gradiente de V, mais, era meio do gradiente de V, mais gradiente de V transposto. Né? Isso dava para a gente aquele termo D, né? Que a gente associou, né, multiplicou depois por 2.000 e obteve aquela relação entre tensão e deformação. Então isso aqui está ligado à tensão viscosa, esse termo. Né? Pega as aulas anteriores, vocês vão ver que isso aqui está ligado à tensão viscosa. Então isso aqui, ó, eu estou fazendo uma espécie de alinhamento, né, um produto escalar, né, entre a minha rotação e o termo de tensão viscosa. Então, por que a gente chama isso de redistribuição? Porque na prática esse termo ele vai fazer o seguinte, ó, eu imagino a minha partícula de fluido aqui, eu desenho ela como um cilindro, né, um elemento infinitesimal aqui. E aí ela tem uma dada rotação, eu desenho aqui com essa flecha meio curva. Se eu aplicar a tensão normal nas faces desse elemento, dessa partícula, né, desse elemento de fluido, de forma a criar uma tração, né, o que vai acontecer? Essa partícula vai tender a esticar e, por conservação de momento angular, ela vai aumentar a rotação dela. Quem dá isso para a gente é esse termo aqui. Tá? Ou, se eu aplico uma tensão que muda a direção, né, eu mudei a direção, né, Então, lembrando que isso é um vetor. Né? Meu ômega, se eu aplico uma tensão, ela pode rodar. Né? Então, esse troço estava assim, como se fosse a minha caneta, e eu apliquei uma tensão, o campo aplicou uma tensão na partícula que ela faz isso aqui. Né? Então, mudou a orientação. Então, o que era, por exemplo, uma parte do ômega x, da componente x, virou y. Né? E também quem faz esse termo aqui. Né? Então, no fim, por que né, esse vetor rotação da minha partícula, né, por que ele pode variar, né, nessa minha equação? Né? Como é que essa vorticidade, essa rotação acompanhando a partícula, né, como é que ela muda? Né? Porque eu tenho um termo de redistribuição, ou seja, as tensões criadas pelo fluido sobre a partícula, né, vão esticar essa partícula ou mudar a direção dela, né, e aí dessa forma aqui ou dessa forma aqui, e aí vai variar a rotação dessa minha partícula, lembrando que isso é um vetor, né, ou porque eu tenho difusão, né, a minha partícula vai para um lugar que faz tender a girar mais ou menos, ou seja, o gradiente de velocidade, né, ele pode ser tal que impõe uma rotação maior ou menor, e aí ela vai frear, né? Ela vai frenar, né? Para entrar em equilíbrio com essa nova região do espaço onde ela chegou. Né? Então, essa é a equação. Tá? Uma outra observação é o seguinte, para escoamento 2D, esse termo é nulo, porque no escoamento 2D, eu só posso ter rotação perpendicular ao campo. Né? Ou seja, aqui eu desenhei algo 2D. Ó. Então, por exemplo, isso aqui pode ser meu x, isso aqui pode ser meu y, certo? Então a rotação ela só pode ser em z, não tem outro jeito. Né? E como a gente tinha visto, o gradiente de V no escoamento 2D ele é no plano do escoamento. Então para escoamento 2D, esse não tem outro jeito, isso aqui é zero. Tá? Então a gente pode fazer essa observação aqui. Né? Isso, a gente vai usar isso já, né? na próxima aula. Né? Então, para escoamento 2D, né? Então, aquele termo de redistribuição, né? Esse cara aqui, ele tem que ser zero. Tá? Por quê? Pois o meu vetor ômega, né? Ele é perpendicular. Ele está num plano que não é nesse plano aqui do gradiente de V. Tá? Então, isso aqui não tem como. Tá? Escoamento 2D é zero.
Então, a gente pode pôr aqui, ó, para escoamento 2D, quem sobrou da minha equação, né? Como é que ela fica? Ela fica bem mais simples, né? Ela vai ter o termo da derivada material, que vai ser igual a mi laplaciano de ômega. Tá? Então, isso aqui, de novo, ó, só para escoamento 2D. Tá? Escoamento 3D, a equação é essa. Né? Escoamento 2D, ela é essa daqui. Né? Então, essa equação a gente vai usar na dedução de uma equação para uma coisa que a gente chama de função corrente. Tá? E aí, por fim, eu cheguei a comentar alguma coisa na aula passada, né? Por que a gente usa essa equação, né? Então, ela é interessante às vezes quando a gente quer ver a tendência a formar turbilhões, né? Então, é comum, né, por exemplo, a gente vai estudar esteira causada, né? Vai estudar em detalhe, né? Não do jeito que vocês fizeram em McFlu 1, né? A gente vai fazer de forma infinitesimal, por exemplo, a esteira aqui causada, né, por escoamento aqui no entorno de um aerofólio, por exemplo. Desenho aqui em 2D. Né? E aí eu quero ver a tendência aqui a formar turbilhão, por exemplo. Né? O que está acontecendo? A gente vai ver que a tendência a formar turbilhão, embora isso aqui seja a rotação de uma partícula, né? Ômega não é um turbilhão, né? Eu sempre chamo a atenção disso, né? Ômega é a rotação de uma partícula de fluido, né? Uma partícula de fluido. Né? Então, por exemplo, o escoamento de... Vocês viram que o escoamento de coete, né? Ele tinha rotação, né? A partícula tinha, o ômega, no escoamento de coete, ele não era nulo, né? Embora o escoamento de coete fosse isso aqui, a gente viu o coete laminar, né? O escoamento mais simples que tem, ele era isso aqui, ó, perfil de velocidade, certo? Então, se eu olhar uma partícula, né, a gente viu isso aqui, ela tende a girar, né? Porque ela tem a velocidade maior em cima aqui embaixo, ela gira. Mas ela significa que ela vem girando seguindo um caminho reto. Ela segue um caminho reto, mas ela vem girando aqui. Tá? Eu não tenho um turbilhão. Cada partícula segue um caminho reto, só que elas giram entre si. Só que se a interação de uma partícula com a outra for muito forte, elas vão tender a girar em grupo. Logo, está ligado isso aqui. Então, um turbilhão está ligado ao ômega. Quanto maior a intensidade do ômega, eu vou tender a formar um turbilhão. Mas o ômega não é um turbilhão. Né? O ômega é a rotação de uma partícula. Mas quando a gente quer ver, né, o que está acontecendo aqui nessa esteira, ajuda muito se a gente olhar em termos de vorticidade. Quando ela começa a ficar muito alta, a gente desconfia que alguma coisa ali vai, né, começar a desenvolver num turbilhão. Né? Então, para esse tipo de coisa, ao invés de plotar o campo de velocidades, às vezes a gente plota, né, o campo de ômega, né, o campo da rotação ou da vorticidade. Tá? Então, essa aula eu paro por aqui. Tá? E aí, na próxima aula, a gente vai pegar esta equação e vai desenvolver uma equação para... A gente vai ver o que é função corrente, tá, primeiro, e vai desenvolver uma equação que a gente chama de função corrente, e essa equação, sim, a gente vai usar bastante. Tá?